Senhor, teu servo, teu filho, que muito gentilmente atendeu ao nosso pedido de estar conosco aqui, para ser voz tua, Senhor. Fala através dele conosco, fala com os nossos corações, fala à nossa mente, ilumina, Espírito Santo, a nossa mente, para que possamos entender claramente a tua vontade. Esteja com a sua família, sua esposa, a irmã Jaque, suas 2 filhas, sua igreja, ó Deus, o seu pastor, o pastor Ricardo Negrão. Deus, que tu possa abençoá-lo também, que liberou o teu servo para estar conosco aqui. Deus, obrigado, Pai. Eu sei que tu has de fazer grandes coisas por nós e conosco, e através dele vai nos abençoar. Em o nome do Espírito Santo de Jesus também, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, querido? Que Deus o abençoe na liberdade do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, passei no nosso meio aqui nessa noite. Cura, Senhor Jesus. Eu sei que tu pode. Aqui nós vimos tantos e tantos testemunhos, tantas e tantas pessoas aqui vieram testemunhar, e eu sei que muito mais irmãos e irmãs podiam estar aqui testemunhando daquilo que o Senhor já tem feito pelo teu povo. Mas nós não estamos aqui, Senhor Deus, para somente testemunhar, mas nós temos aqui a certeza, porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós temos a certeza que Tu estás aqui, e nós queremos erguer as mãos santas e termos um coração puro na Tua presença e dizer que nós Te amamos, Jesus, que nós Te amamos, ó Pai. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite quebra protocolos, quebra regras, ó Pai, assim como Tu tens feito, Pai, e recebe todo o louvor, recebe toda a adoração, Senhor Deus. Recebe toda a exaltação da Igreja Manancial, dos irmãos que estão pela internet agora. Enche a casa deles, enche a vida deles, enche a família deles agora, Senhor. E visita aqui o Planalto Central, visita as igrejas aqui em Brasília, visita, Senhor, derrama do Teu Espírito, que o Teu Espírito possa varrer essa nação, Senhor, com a Tua presença, porque Tu és o Senhor da igreja. Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o Senhor desta igreja. Tu és o Senhor da casa dos meus irmãos. Tu és o Senhor das mãos erguidas. Tu és o Senhor, ó Pai, das lágrimas que escorrem. Tu és o Senhor dos corações quebrantados. Tu és Senhor. E nós Te glorificamos, Espírito Santo. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Diga comigo: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Glorifica o Senhor com a Tua voz, igreja. Erga palavras de adoração nessa noite, espontaneamente. Erga a sua voz, erga suas mãos diante do Senhor. Passeia, Jesus, vem com a Tua presença, Pai. Se você puder, se assente, mas guarde esse espírito no teu coração. Ontem, meus irmãos, nós tivemos aqui inúmeros testemunhos daquilo que Deus fez
Eu estava aqui no meu canto, eu estava aqui me segurando. Eu falei, hoje eu vou contar um pouquinho. Há um mês atrás a minha esposa, ela fez uma ressonância magnética. E para quem não sabe, o ano passado ela teve um paraganglioma jugular, é um pequeno tumor que dá debaixo do cérebro. E nós passamos assim uma loucura, uma dificuldade. A igreja orou por nós. Recebi mensagens do mundo inteiro. Muitas igrejas, muitos irmãos aqui, mensagens aqui. O bispo me ligou, todo mundo querendo ofertar a nossa vida. E nós dizemos para todos, nós precisamos somente da oração. Para resumir a história, ano passado foi um ano loucura. Minha esposa acordou um dia vesga, do nada, vomitava, caía, passou dificuldade. Os meus pais foram para a glória em uma semana, os dois, mas foram salvos, meus irmãos, foram salvos. Se você perguntar para mim, se você quer ter o poder de trazer de volta, eu falava nunca, porque eles estão na presença de Jesus. Eles estão na presença de Jesus. E de um dia para o outro minha esposa acordou boa, do nada. Mas os médicos um dia chegaram para ela e falaram: olha, mesmo que os sintomas sumiram, você está com esse tumor aí na sua cabeça. E foi passando. E esse ano ela ia lá todo ano, todo mês, quase 2, 3 meses ia lá para fazer um check-up de rotina na Unicamp. Graças a Deus o Senhor orientou um dos melhores médicos do Brasil, eu ouso dizer um dos melhores médicos do mundo, que cuida somente desse tipo de tumor. Mas há um mês atrás, cerca de 3 meses atrás, ela chegou numa consulta e falou: eu creio que eu fui curada, porque eu não tenho mais sintoma nenhum. E um dos médicos disse: mas não, esse negócio de cura não é assim, não. Nós temos que, você está com tumor na sua cabeça. Ela falou: tudo bem, então vamos fazer uma ressonância. Vamos fazer uma ressonância para tirar a prova dos 9? Ela falou: vamos. Aí ela fez a ressonância mês passado. Essas 2 semanas atrás ela esteve lá, ou melhor, semana passada ela esteve na Unicamp. E para surpresa de todos, ele diminuiu 99,9%. Todos os sintomas sumiram. E os médicos olharam para a cara do outro e falaram: não precisa operar, não precisa fazer mais nada, vida é que segue. Volta daqui 1 ano para ver se isso aí 100%. É assim que Deus faz, meus irmãos. É assim que Deus faz. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Quando o bispo me ligou e disse: Giba, dá para estar lá? Eu falei: vou estar esse ano, vou estar o ano que vem, até Jesus chamar a igreja. Se chamar, eu estou aqui. Mas ele me perguntei: qual que é o tema, bispo? E o bispo falou: é consagração. Consagração. E eu perguntei para Jesus: Senhor, vou falar sobre consagração? E o Espírito Santo numa manhã falou para mim: você não vai falar sobre consagração, você vai falar o porquê que nós temos que nos consagrar. Mesmo mascarado, aí olhe para a pessoa do seu lado e diga: sabe por quê? Sabe por quê que eu tenho que me consagrar? Porque sabe por quê? Agora eu vou falar para você. Porque no dia mau, a consagração vai te fazer lembrar de todas as bênçãos que Deus está te dando. No momento da abundância, lembra que o bispo falou ontem aqui? O bispo falou assim: a gente muitas vezes esquece. Quando está tudo bem na nossa vida, quando está tudo 100%, tudo na maravilha, quando está tudo assim, ok, a gente só glorifica, ergue as mãos, dá pirueta, fala em língua estranha. Mas acontece o problema, parece que a nossa mente se esvazia, a gente parece aquelas bexiguinhas que sai o ar, fica todo mundo murcho, e a gente se esquece daquilo que Deus fez na nossa vida. Por isso é hora de consagrar hoje. Se eu fosse falar de consagração, todo mundo sabe como se consagrar. Verdade ou não é? É só ler a palavra, é só orar,
jejuar e adorar a Deus com tudo que você tem. Você vai estar em consagração. Mas por que eu preciso? Por que eu preciso me consagrar? Sabe por quê? Abre em Marcos. Marcos no capítulo 4. Nós vamos estar lendo aqui a passagem bíblica. E eu quero que você abra em Marcos no capítulo 4. Nós vamos estar, eu já vou até dar um toque aqui. Toda vez que eu venho aqui, vocês veem que eu peço perdão para o pastor Kennedy, né? Porque eu sempre faço as coisas assim na hora. Eu chamo um, falo, ó, toca aí. O versículo a partir do 35, mas você não coloca não, segura a onda aí, e nós vamos conversar um pouquinho antes. Sabe por que eu tenho que me consagrar? Diga para a pessoa que está ao seu lado: é porque a tempestade chega na nossa vida. O dia ruim chega, querendo ou não, o dia ruim chega. Jesus não mentiu, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ele venceu o mundo, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Você não vai estar sozinho nunca. Você não vai estar sozinho nunca. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus do milagre, Ele dá cura. Deus é o Deus de todas as coisas. Deus é o Deus que nos toma pela mão, nos tira da morte, ou às vezes nos deixa morrer o nosso físico, para estar junto dele para toda a eternidade, para sempre. Nosso coração às vezes não entende essas coisas, mas nós precisamos nos consagrar hoje, porque a tempestade chega. E não foi assim diferente com Jesus e com os discípulos. A tempestade chegou na vida deles. E no capítulo 3 aqui, meus irmãos, antes do capítulo 4, nós vemos aqui Jesus num dia aqui. Olha, abra comigo lá no capítulo, a partir do capítulo 2, ele vem falando a partir do verso 23. Não precisa colocar não, só vou explicando aqui para vocês. Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor ali do sábado. Ele cura um homem da mão ressequida, ali no capítulo 3. Ele traz a cura, Ele traz libertação, e as coisas vão vindo. Ele escolhe os 12 apóstolos. Era um dia maravilhoso, era um dia de alegria, era um dia de muitos milagres, era um dia que vinha se desenvolvendo. A família dele tentou pegar Jesus, falou: esse cara está louco. E ele lança uma palavra dizendo: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras. Eis aqui a família de Jesus. Eis aqui, você, família de Jesus. E o dia vem se desenvolvendo em muitas curas, muitos milagres. E Jesus, ele fala a parábola do semeador, e as coisas vêm acontecendo. E depois ele fala sobre a parábola da candeia, e ele vem falando sobre a parábola da semente, é a parábola do grão de mostarda. Ele vai ensinando todo mundo. E era um dia de muitos milagres, de muitas curas. A moçada da religião estava no pé dele, mas ele não estava nem aí, porque ele queria fazer a vontade do Pai dele, do nosso Pai Celestial, do Altíssimo. E o Espírito Santo só guiando Jesus. E chega ali no final da tarde, a partir do verso 35 do capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, olha só, o dia já estava entardecendo, certo? Disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Diga comigo: passemos para outra margem.
Passemos para outro nível, meus irmãos. Passemos para uma nova amplitude de evangelho. Passemos por algo que tem que ser grandioso na nossa vida. Deus quer o nosso crescimento. A tarde se aproximava e ele olha para os seus discípulos e diz: passemos para outra margem. É uma ordem de Jesus. Verso 36 diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava no barco, e outros barquinhos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. E eles o despertaram, eles disseram: mestre, não te importa que pequemos, que perecemos? Não te importa que pereçamos, Senhor? Verso 39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, fala com teu povo aqui, Senhor. O Senhor já tem ministrado tanto nesse culto, Senhor. O Espírito Santo já tem falado com muitos aqui, Senhor. Mas agora fala de uma forma personalizada a cada coração aqui, Senhor. Derrama do teu bálsamo, derrama da tua cura, derrama da tua unção sobre a vida, sobre a mente, e da direção, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a tarde chegava, a viração do dia chegava naquele dia, e foi um dia de muitos milagres, de muitas curas, de confrontos aonde Jesus saiu vitorioso. E a vitória tinha chegado na vida de todos ali. Todos estavam querendo estar com Jesus, mas a tarde chegou. E muitas vezes a tarde chega na nossa vida. A viração do dia, a noite, a escuridão chega. Quantas vezes as trevas chegam na nossa casa? E você diz: Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho. Senhor, eu oro, eu me consagro, eu leio a tua palavra, eu sou dizimista, sou batizado com o teu Espírito Santo. Por que a escuridão está chegando na minha casa? Senhor, por que o momento de angústia, de aflição está batendo na minha casa? E aí é o que nós nos vemos em meio ao mar de problemas, de dificuldades. Aí nós nos pegamos em uma grande tempestade. E as tempestades, elas chegam na nossa vida. As tempestades, elas não mandam uma carta, elas não mandam um e-mail, elas não passam um zap para nós dizendo: semana que vem eu vou bater aí na sua porta. O dia mau, ele chega na nossa vida sem aviso prévio. Ele simplesmente chega. O dia mau simplesmente às vezes começa na madrugada. Às vezes você passou um dia glorioso na sua vida. Às vezes você passou um dia em momentos de consagração, onde tudo estava indo maravilhosamente, mas de repente
nas madrugadas o telefone toca. E os telefones tocam sem aviso prévio. A notícia má chega na tua tenda, e você se vê no meio do desespero, da angústia, da tribulação, da tristeza. E é assim que acontece conosco. A tempestade chega e você se vê no meio de um mar. Você vê no meio de uma tempestade, as ondas parecem que vêm com mais força. A tarde chega, as trevas chegam, a escuridão chega, e tudo se torna angústia, tudo se torna esquecimento, tudo se torna em pânico e desespero. Estou falando mentira ou não? É sim. Você esquece facilmente. Eles esqueceram dos milagres de Jesus. Eles esqueceram daquele dia do homem da mão ressequida, Deus curando, Jesus curando. Eles esqueceram de tantas e tantas bênçãos daquele dia, que foi um dia glorioso. Mas a noite chegou, a tempestade se levantou, e é desse jeito que acontece na nossa vida. E quando vem a angústia, quando vem a tribulação, vem a depressão, vem a tristeza, e vem uma coisa que se chama desespero. Chama-se desespero. Você já passou por um momento de desespero na sua vida? De angústia? De dor? Eu me lembro que eu estava pelo WhatsApp conversando com o pastor Luiz Cláudio, e ele me disse: Giba, estou no hospital, ora por mim aí, intensifica. De um dia para o outro eu falei: e aí, está melhorando? Ele falou: rapaz, estão querendo me internar, o negócio está ficando feio. E de repente eu escrevi e o WhatsApp ficou mudo, não teve mais resposta. E aí os irmãos da igreja começaram a se comunicar, dizendo: ó, vão entubar ele. É nessas horas que parece que a escuridão chegou, o desespero chegou, e você fica numa agonia dizendo: Senhor, o Senhor não está comigo? O Senhor disse que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Mas nessa hora que Ele segura você pela mão, que mesmo você não vendo, Ele é o Deus de toda a provisão da sua vida. A angústia chega, o desespero chega, o esquecimento chega na nossa vida e na nossa casa sem aviso prévio. Mas Jesus está ali conosco, e não era diferente nesse dia. Veja só, eles despediram a multidão no verso 36, levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam, outros barquinhos. Você sabe o que significa esse barco aqui, meus irmãos? Põe a mão no seu peito e diga: é minha vida. Esse barco é minha vida, é a sua vida. A tempestade chega, as trevas chegam, e se você se vê num momento de desespero, angústia e esquecimento, e todos ali estão nesse barco. Verso 37, ora levantou-se um grande temporal de vento, as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E você olha para a tua vida e fala: o meu barco está afundando.
barco está afundando. Você olha e você fala: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter recurso para isso? Como que vai ser? Como que vai curar? O prognóstico dos médicos está dizendo: olha, o caso é grave, a situação é complicada, o quadro clínico é péssimo, a situação é angustiante. E no meio desse barco, as tempestades vêm e assolam, e você olha para a sua vida e você vê que a água está entrando, e você começa a sucumbir e olhar para dentro de você e falar: eu estou afundando. E você olha para trás e você descobre que existe mais pessoas te seguindo, que existem familiares que se espelham em você, que existem pessoas que olham para você, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, principalmente, na tua vizinhança. E Satanás, ele não deixa de agir, ele vai agir na cabeça, na mente, dos corações das pessoas, das famílias, e vão dizer: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Tu não era o crente? Tu não era o cara que dava dinheiro lá na igreja do pastor? Cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Olha teu barco está afundando, já está cheio d'água. A angústia está batendo no teu coração, e você está dizendo: meu Deus do céu, o que vai ser de mim? As batalhas, meus irmãos, elas chegam, mais dia menos dias elas chegam. Eu volto aqui ao tema do ano que vem: consagração. Por isso hoje é o dia de se consagrar ao Senhor, e amanhã é o dia de se consagrar ao Senhor, e depois de amanhã é o dia de se consagrar ao Senhor. Consagração todos os dias, porque a consagração faz o que? Que nós nos lembremos das promessas de Deus, as promessas que Deus tem na sua vida. Quantos tem promessa do Senhor aqui? Quantos tem promessas? As promessas, elas nos fincam na terra. Quando Deus fala: olha, vai acontecer isso na tua vida, meu filho, você vai passar por essa situação. Você fala: Senhor, é aí, quando o barco está afundando, quando a água está entrando, você lembra das promessas e a palavra que Deus te deu, e você vai, aí você começa a ficar folgado, porque no dia da tua consagração Ele disse: filho, eu estou contigo, e você vai cumprir os propósitos de Deus, aquilo que eu tenho na tua vida. E você fala: esse barco não vai afundar, porque eu me lembrei do dia da consagração, eu me lembrei que Ele está comigo todos os dias. Verso 38 diz que Jesus estava na polpa dormindo. Sabe o que é engraçado, meus irmãos? Vamos remeter e jogar a nossa mente lá para aquele dia. Existia um barco, certo? Quem que estava dentro desse barco? Quem? Pode ler aí, pode colar. Quem que estava dentro do barco? Pode gritar, quem com máscara não dá para ouvir. Os discípulos. Quem que estava no barco, meus irmãos? Faz assim com a mão, diga: eu sou discípulo. Quem que estava junto no barco? Hein? Fala alto, gente. Jesus. Jesus estava no barco. Só que Jesus estava fazendo o que no barco? Ele estava dormindo. Às vezes, em meio à glória, em meio à festa, as tribulações chegam, o dia mau chega. Você vive um momento de glória
E Jesus resolve te dar um soneca no seu barco. E aí você olha no dia mau, você fala: meu Deus, cadê o Senhor? Lembra-se disso. Às vezes você acha que você está sozinho, mas Jesus está dormindo no teu barco. Ele não está longe de você, Ele está junto com você. Diga assim comigo: o que desperta Jesus do sono é a minha fé. É a minha fé. Gente, vamos lembrar o dia. O dia teve muito milagre, muito ensino, muita revelação, mas os discípulos se esqueceram disso. E Jesus estava no barco. Diga assim: Jesus está comigo no meu barco. Não importa, meu irmão, se você está passando por tribulação, se você está passando por tristeza, Ele não deixou o seu barco. E a promessa dele é: eis que estou todos os dias convosco, até a consumação dos séculos. Além de Jesus, Ele deixou o Espírito Santo, que ia lembrar de todas as coisas. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Sabe o que são todas as coisas? É a palavra dele, é os versículos. E muitas vezes a gente esquece da palavra. Por isso a importância de um louvor que tenha palavras do Senhor. Porque nesse momento, meus irmãos, às vezes você está numa angústia, numa aflição. Lá, eu me lembro o ano passado, aquela loucura, sabe, minha mãe internada no hospital, a Jaqueline indo para o hospital, para lá, para cima e para baixo, meu pai tendo dificuldades, e as pessoas perguntavam: Giba, como é que você está aguentando? Eu falava: é o Espírito Santo. Porque na hora do momento da angústia, da tribulação, eu lembrava: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Eu cantava os cânticos que a gente cantou aqui. Firme a Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Cantava, mesmo às vezes com os lábios fechados, porque eu sabia que Jesus estava nesse barco, que o Espírito Santo estava no barco comigo. Jesus está com você no seu barco. Você pode estar passando aí um momento de tribulação, você pode estar olhando a situação da sua vida e estar dizendo: não dá, mas Jesus está com você. E você tem que lembrar. E muitas vezes eu lembrava de cânticos antigos, onde dizia assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós temos que descansar nele, na palavra dele, nas promessas dele, nas nossas vidas. Por isso o dia de consagração é hoje. Diga, qual que é o ano que vem? Não, diga para o bispo: não é o ano que vem não. Ele falou que o ano que vem é o ano mas o ano da consagração começou hoje, já no júbilo. É hoje, é agora. E os discípulos estão aqui com Jesus dormindo no barco, no travesseiro. E muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, as igrejas têm ensinado algo que só ensina o evangelho das coisas boas. Vem para Jesus que vai ser um mar de rosa. Vem para Jesus que você vai ganhar casa, carro, comida. Você vai trocar de mansão. E ninguém ensina que o dia mau vai chegar. As tempestades vão chegar. E Jesus não nos enganou. A palavra dele é clara: no mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, fica tranquilo. Eu vou estar dormindo no barco, mas eu vou estar com você no barco. Tem de bom ânimo.
bom ânimo. E eles estão ali, no meio das tempestades, das dúvidas, das confusões, que às vezes causam desconforto nas nossas vidas. E eles resolvem acordar Jesus. E eles dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Nós estamos angustiados. Aonde está o Senhor? O Senhor perdeu o controle do meu barco. O Senhor perdeu o controle da rédea da minha vida. E as promessas que o Senhor disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha para os meus filhos, olha para a minha casa, olha para a minha situação. A angústia bate. Sabe o que Jesus faz, meus irmãos? E ele, despertando do sono, repreendeu o vento. Repreendeu o vento do abatimento, da frustração. Ele repreendeu o vento daquele sonho que parecia que estava quebrado. Ele cessou o mar. Esses ventos contrários das nossas vidas, como crise, como fracasso, são ventos contrários. Ventos contrários. E você olha para a sua vida e você fala: meu Deus, não vai dar. Não vai dar. Mas Ele repreende esses ventos. E é engraçado que você está num barco, a sua vida é um barco. E nós temos nos barcos os nossos remos. Nossa vida é o barco. Nessa hora nós esquecemos que nós temos o remo da oração, do jejum. Nós temos o remo da palavra. Nós temos o remo da intercessão. Muitas vezes nós esquecemos do remo das amizades com irmãos firmes na fé. Sabe aquelas pessoas que você pode olhar e contar e dizer: esse eu posso confiar. Esse ano nós tivemos o rema lá em Porto Alegre. E eu sentava na mesa de todo mundo para comer. Um dia eu sentei com a bispa. E a bispa contou para mim que no momento da angústia, da aflição, estava lá no hospital com Covid, e eles falaram: ó, fica aqui, que qualquer coisa nós vamos entubar a senhora hoje mesmo. Ela falou: Jesus, eu não posso ter entubado, não quero. Mas ela lembrou de um remo que se chama amizades de intercessão da igreja. Ela lembrou de um remo que se chama oração. Sozinha no hospital, não tinha ninguém lá, certo? Estou exagerando ou não? Contou para os filhos, contou para os intercessores da igreja, contou para Jesus. E os remos, ó, os remos é que eles nos impulsionam. Diga assim: eu não vou esquecer dos remos. Não vou me esquecer dos remos do meu barco. E os remos são oração, a fé, porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que nos impulsiona, a palavra. Sabe outro remo que nos faz ficar firmes? As promessas de Deus na nossa vida. As promessas. Esse é um remo que nós temos que guardar, ó, no nosso coração. Sabe aquela promessa que foi feita quando você tinha 18 anos? Quando você estava se convertendo, sabe aquela promessa? Sabe, Adilson, quando você tinha 40 quilos, né? Hoje o Adilson está com 80, eu já passei dos 100 e... Não vou ficar falando que eu estou... né? E Jesus, eu falei: Senhor,
eu já comi um zoológico aqui e a promessa não chegou. Ele falou: calma, não é no seu tempo, é no meu tempo. Mas a promessa está feita. A promessa está feita. Quantos tem promessas aqui, meus irmãos? Você tem promessa? Se você ainda não tem uma promessa de Deus na sua vida, sabe o que é? É o ano da consagração, é o júbilo, que é hoje, é o ano da consagração, é o ano de você escutar a voz do Senhor e dizer: Senhor, me manda uma promessa, porque quando Ele dá a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. E esse remo eu tenho que guardar: a oração, a fé, a consagração, a esperança. Sabe quando que é hora de jejuar? Agora. Porque às vezes quando você está passando por um momento dos ventos contrários, dos problemas da sua vida, você tem que ter força física para poder remar. Então é hora de você agora jejuar e se consagrar. Não é só ler a Bíblia, é degustar a palavra, é entender, porque isso são promessas de Deus para a minha vida e para a tua vida. É a fé que move todas as coisas. A fé, ela move o sobrenatural. Sabe o que é o sobrenatural? Aquilo que não é da nossa naturalidade, não é da nossa natureza, é algo que é divino, que vem dos céus, vem do Altíssimo, e nada nem ninguém pode segurar. As potestades, elas podem fazer, sabe o que? Bater, travar, mas Miguel vai chegar, Gabriel vai chegar, a sua resposta vai vir. O seu barco pode estar cheio da água, mas não importa, Ele é fiel para cumprir as promessas de Deus. Então você tem que ter esses remos fortes na sua mão, esses remos que impulsionam a nossa vida para frente, sabendo que eles vão se cumprir na nossa vida. E Jesus então, Ele acalma, emudece, o vento se aquieta e faz-se grande bonança. Jesus destrói as causas, Ele repreende o vento, Ele acalma o mar. Ele está com você. Mas Jesus, Ele está no barco, mas Ele não deixa que nada aconteça. A tempestade vai vir, o problema vai chegar. Ele não evita o problema, Ele não evita que o problema chegue. Muitas vezes a gente não entende o porquê. Bispo, eu conheço o testemunho do bispo, já passou por um acidente gravíssimo, machucou a coluna. E a gente às vezes pergunta: mas por que o senhor não podia ter me livrado antes? E o Senhor olha para nós e fala: faz parte do processo, filho. Aquilo que eu tenho para você agora, você não entende, mas você vai compreender depois. Senhor, por que passar por esse ano? Senhor, por que o Senhor já não livrou, já não curou? Filho, porque você precisa passar por esse processo, porque aquilo que eu vou fazer na tua vida é grande, e você tem que confiar mais em mim, e saber que eu tenho o controle de todas as coisas na sua vida. O pastor Luiz Cláudio ontem disse que ele teve uma visão, que ele está ainda entendendo, porque ele estava ali na UTI, entubado, e as pessoas comiam, e a comida se refazia de novo, né? Ela nunca se acabava. Vou fazer uma lembrança para você. Eu acho que você já leu o livro do bispo João Carlos Marques, e ele no livro ele conta
que um dia ele foi arrebatado. Antes da época da morte que ele esteve com o Senhor, ele foi arrebatado uma vez, e o Senhor, no arrebatamento, ele viu um pé maravilhoso de uma fruta, e o Senhor falou para ele: quer comer? Ele fala: eu quero. Ele pegou aquela fruta e começou a comer, e quando ele olhou para o pé, já nasceu automaticamente uma outra fruta. É porque Deus faz assim, Ele faz em abundância as coisas não se acabam, elas não se extinguem no reino de Deus. Esses dias eu vi um testemunho de uma criança que disse que ela esteve no céu, e ela acordou maravilhada dizendo: mamãe, eu estive no céu. E a mãe dela falou: e como que é? O mar é como de cristal, a água é cristalina, existe um trono, e a luz sai desse trono, e as flores, elas emanam perfume e cantam para Jesus. É um lugar maravilhoso que eu e você estamos aguardando a promessa de irmos para lá. 15 dias atrás, meus irmãos, tenho mais um testemunho. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu tenho vários testemunhos em cemitério. A turma fala: meu Deus, pastor Gil, se tivesse o Zé Luiz aqui, o baixista, né? Zé Luiz Baeiro: oxe, rapaz, tá louco. Cemitério. A mãe do pastor Ricardo, do nosso pastor, ela faleceu com 99 anos. Já tinha aceitado Jesus, estava dormindo ali, e nós tivemos um culto fúnebre para aquela família dos Nogueira Negrão. E uma das moças, ao qual alguns anos atrás eu orei por ela, não sou eu, tá, meus irmãos, é aquilo que Deus fez, que o Espírito Santo fez. Ela estava na UTI, e o Senhor me impulsionou, e eu entrei na UTI da UTI, porque o ar era filtrado 2 vezes, porque ela tinha uma bactéria lá, e eu entrei aquele dia, eu falei: Senhor, eu não posso fazer nada, mas eu sei que Tu podes. E eu orei no Espírito Santo, orei em línguas. Resumindo a história, ela foi curada, e ela estava sentada no dia do enterro da avó do pastor Ricardo, da mãe do pastor Ricardo. E depois o pastor falou: Giba, por favor, louve ao Senhor, louve. E eu peguei o violão diante daquela congregação e louvei ao Senhor. Louvei ao Senhor, agradeci ao Senhor ali, louvei a Deus. O meu violão não tinha aparelhagem nenhuma, ergui a minha voz naquela capela. Dá um lá maior para mim, por favor. E eu cantei assim: digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Vocês conhecem esse cântico? Aí, meus irmãos, para a gente não perder muito tempo, ali naquele enterro, essa moça, ela estava sentada lá no fundo, e ela falou, depois na hora do cortejo, né, para descer a sepultura, ela falou assim: pastor Giba, quando você estava tocando no cemitério que foi enterrado, chama Flamboyant em Campinas, e é cheio de flamboyants, e tinha os flamboyants amarelos. Ela falou: eu olhava para você e olhava para a capela, e eles começaram a balançar junto. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, que a natureza louva o Senhor, as flores exalam cheiro para o Criador. E em meio à dor, à tribulação, meus irmãos, você pode dar fruto. No meio da tempestade, no meio da dor, da angústia, da tribulação, Jesus está contigo no barco, e você pode fazer daquele momento de tristeza um momento de exaltação para o Senhor. E o dia de consagração é hoje. Diga comigo: é hoje.
Jesus, ele repreende o vento, ele acalma o mar, ele está conosco no barco, ele evita a derrota na nossa vida, mas muitas vezes a água continua no nosso barco. Ele não vem para tirar a água, é meu e seu trabalho tirarmos a água do barco, esvaziarmos os problemas que ficaram, limparmos os destroços, tirarmos tudo, mas continuar caminhando com Jesus, continuar remando com Jesus, continuar para o alvo com Jesus, sabendo que atrás tem outros barcos. Nenhum barco pereceu naquele dia. E se você, já passou 8 minutos, se você andar um pouquinho para frente, você vai ver que da próxima vez, Jesus ele não fala para os discípulos, passemos para outra margem. Ele fala, agora está na hora de vocês passarem para outra margem sozinhos. Está na hora agora, porque você já cresceu, você já se consagrou na presença de Deus. Agora está na hora de você caminhar sozinho, filho. Mas eu vou sozinho, Senhor, eu não vou aguentar. Não, se você tiver problema, eu ando sobre o mar, filho, porque o mar, o vento, a tribulação não é problema para Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele anda sobre o mar, ele vence a morte, ele ressuscita mortos, e ele faz nova todas as coisas. Quantos podem dizer sim para essa palavra nessa noite? Se coloquem em pé nesse momento. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite, um apelo ao teu coração. Eu quero convidar você a tomar uma ousadia, sair do teu lugar, dobrar o teu joelho aqui e consagrar a tua vida hoje, agora, começar esse novo ano que ainda não virou o calendário, mas de dobrar o meu joelho, o teu joelho nessa noite e dizer: Senhor, eu estou consagrando a minha vida a Ti, Senhor, para que quando o momento da tempestade chegar, Senhor, quando chegar a tribulação, quando os ventos contrários baterem no meu barco, eu sei que o Senhor está comigo todos os dias. Eu sei que o Senhor vai estar comigo todos os dias da minha vida. Se você pode, se você está constrangido, não quer chegar aqui na frente, você pode dobrar o seu joelho aí no teu banco. Mas isso você não está fazendo isso para o pastor Giba, você não está fazendo isso para o bispo Roberto, para a bispa Valdinéia, você não está fazendo isso nessa noite para a igreja Manancial. Se você está em casa agora, dobra o teu joelho também, onde quer que você esteja. Os irmãos que estão trabalhando, os irmãos da recepção, os irmãos das câmeras, nós aqui, os músicos, todos nós vamos nos consagrar ao Senhor nessa noite. Vamos consagrar a nossa vida, a nossa casa. Nós vamos consagrar os nossos entes queridos. Nós vamos consagrar aqui, e nós vamos ser impulsionados aqui por a fé no Altíssimo. Senhor Deus e Pai, nós começamos esse júbilo, Senhor, nos consagrando na Tua presença, meu Pai. Nos colocamos aqui de joelhos diante da Tua presença, Senhor. Nos curvamos diante da Tua majestade e dizemos que o Senhor é o único Deus, o único Senhor, o único Criador. Nós nos curvamos diante do Altíssimo nessa noite, diante do Teu altar. Nós nos curvamos diante de Jesus, à direita de Deus Pai, nessa noite. Nós nos curvamos e nós nos dobramos diante do Teu Espírito Santo. Nós
nos curvamos aqui em consagração diante dos teus anjos. Nós nos curvamos e nós nos consagramos diante dos céus, do universo, e sabemos que os principados, as potestades têm nos visto curvados, mas nós nos curvamos diante do Altíssimo, consagramos a nossa vida diante do Senhor, consagramos a nossa família diante do Senhor, consagramos os nossos filhos diante do Senhor, o nosso casamento diante do Senhor, os nossos bens diante do Senhor, as finanças, tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Consagramos a nossa casa, os nossos trabalhos, consagramos a nossa vida espiritual na Tua presença, consagramos a nossa saúde diante da Tua presença, o nosso corpo físico diante da Tua presença. Nós consagramos, ó Pai, tudo aquilo que temos, que somos, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e sabemos que a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Senhor, no momento da angústia, da tribulação, da dor, nos faça lembrar, ó Pai, desse momento de consagração. Nos faça lembrar que o Senhor está conosco no nosso barco. O Senhor nunca nos abandona. Nos faça lembrar dos remos da fé, da consagração. Nos faça lembrar dos versículos da palavra, de cânticos, ó Pai, que chegam ao nosso coração, mesmo diante de lágrimas, que nós possamos dizer: Tu és o Senhor, bendito sejas o Teu nome, louvado sejas o Teu nome. Nos curvamos e nos consagramos ao Altíssimo nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor se coloque em pé e saiba que você está se levantando em vitória agora. Em vitória, em consagração, dá esse novo ânimo que se chama o ano da consagração. Consagre a tua vida, o teu ministério, consagre todas as coisas diante do Altíssimo, em nome de Jesus.